Só um momento. Isso. Ó, agora está gravando. Mais uma vez, boa noite. Essa aula está sendo gravada com o intuito de ser disponibilizado para a turma de processo de trabalho 2 da UFTM. Vocês já tiveram aula, né, na semana passada, então vocês já sabem que quando eu projeto aqui no Meet, eu não vejo o chat. Então, se vocês puderem me dizer se estão vendo a minha tela de boa noite, eu agradeceria. Estou vendo. Obrigado. Qualquer intervenção e qualquer dúvida, vocês têm que me chamar no áudio, tá? Então, olha, o nosso componente curricular, serviço social e processo de trabalho, número 2. Então, é uma sequência, alguns conceitos vocês já devem estar bem familiarizados com respeito ao processo de trabalho. Como nós temos uma janela aí muito longa, que ficamos sem nos ver, né? E muitos não voltaram à disciplina para estudar em casa, por conta do momento até. Eu vou relembrar vocês alguns conceitos, o que vocês não entenderem à medida que eu for falando, pode me parar, né? Para que a gente possa ter um bom andamento. Para quem não me conhece, né, eu sou o professor Aldovano, sou docente da UFTM, agora eu estou fazendo o 2º ano, né, e é um prazer estar com vocês. Bom, a minha formação, né, a minha formação, ela é na Unesp de Franca, tanto a graduação, mestrado, doutorado, também fiz uma especialização na USP. Então, para mim, falar do serviço social é um grande prazer, já que eu também sou formado em História, tá? Aí a ementa da disciplina, né, do que se trata, né? Será pensado aqui os elementos que constituem o processo de trabalho. Tá? Então, ó, o elemento que constitui o processo de trabalho. Então, como que o trabalho é o que se é, o trabalho do assistente social, né? Os desafios. Por que os desafios? Porque nós entendemos que o capitalismo, ele se reestrutura na produção, ele se reestrutura apresentando para nós os desafios. Então pense, olha, o nosso objeto de trabalho é o trabalhador. E se o modo de produzir muda, nós precisamos também mudar a nossa intervenção. Então, o objeto de intervenção profissional e as demandas tradicionais e emergentes. Olha, então, nós vamos pensar a nossa profissão na sua construção, então, o que é tradicional e o que está posto para nós, né? Sobre os espaços ocupacionais, os vários lugares onde nós atuamos. O assistente social como trabalhador, isso é importante, como trabalhador, e o produto do seu trabalho. Então, se fosse para mim fazer uma pergunta agora para vocês, né, para lembrar o processo de trabalho 1, era perguntar se o profissional trabalha, né, enquanto pertencente a uma categoria, né, ou não, né, que é uma discussão do serviço social, se o serviço social é trabalho ou não. E pensar nessa crise da materialidade do serviço social.
Isso é a ementa da profissão, né? Então, depois, a partir da ementa, vamos pensar onde nós queremos chegar. As aulas síncronas, que são aulas ao vivo, né? O que nós estamos fazendo agora, segunda e quinta-feira, sempre no segundo horário, por esse endereço, né? Eu vou repetir sempre esse endereço para que a gente não fique procurando, né, o endereço da aula. Não será computada presença na aula, por conta de não excluir ninguém do processo, porque nós estamos num momento novo. Então, por que a gente quer que as pessoas participem da aula? Para que elas aprendam. E se elas conseguem aprender com a gravação do meu vídeo, né, eu me dou por satisfeito. Até porque algumas pessoas não acessam, porque naquele momento aconteceu algum problema, e aí se ela não acessa naquele momento, ela não pode ser prejudicada. Então, as presenças, elas serão computadas pela realização de tarefas. Então, eu vou fazer o nosso cronograma por módulos. Então, se você compreendeu esse módulo e fez a atividade, você está com presença, né? Compreendeu, mas não fez atividade, eu vou entender que você apenas entrou na aula e não estava prestando atenção. Então, as nossas presenças serão computadas pelas atividades. Aí eu mudei o plano de ensino, né? Eu vou adaptar esse cronograma, por isso a criação desse WhatsApp para o contato. Então, eu vou gravar todas as aulas e disponibilizar. Então, no prazo de uma semana, se assim for o nosso módulo, no prazo de uma semana, você tem para ver a aula e para realizar a atividade. Realizando, você está com presença. Então, eu vou disponibilizar também material. Todo o material, que muitos deles eram livros, vão ser disponibilizados online, né, digitalizados. Né, as tarefas também. E o WhatsApp é uma comunicação mais rápida. Tá? E dados esses primeiros avisos, que são gerais, e aí, a partir do momento que nós vamos interagindo, a gente refina mais o contato, as relações humanas, mesmo de forma virtual. Tá? O que eu preparei para vocês hoje é uma discussão inicial sobre trabalho, praxe, que é esse movimento, teoria e prática, e a nossa profissão. Né? E, mais uma vez, eu chamo a atenção. É uma profissão ou é um trabalho? Né? E o que é trabalho? Então, vocês fizeram já essa reflexão sobre o que é trabalho em processo 1. Agora estamos em processo 2, né? E o texto que eu vou enviar, e eu vou sempre trabalhar assim, eu explico o texto e depois envio, para que você possa já direto nos conceitos que a profissão, que o serviço social preconiza, tá? Então, o texto que eu vou enviar vai ter o objetivo de discutir a praxe, a teoria e prática do serviço social, a partir de uma reflexão ontológica. O que é essa reflexão ontológica? É de pensar o ser humano enquanto ser na história, né? Nessa categoria trabalho, que é tão importante para nós. Diferenciando de outras práticas, nós vamos pensar o trabalho. Né? Em seguida, abordar a função social. A nossa profissão tem uma função? Ou o nosso trabalho enquanto assistente social tem uma função social? Então, discute também essa teoria e prática do serviço social hoje, enfocando nas relações, que é o que nós estamos tentando entender aqui, as nossas relações e as condições de trabalho. Então,
vamos compreender essa natureza, né? Dá um sobrevoo hoje aqui, ó. O que é ser assistente social? É intervir na realidade. Ó, nós temos uma forma interventiva, uma direção, que é uma direção marxista, e o nosso objetivo é a liberdade. Liberdade como valor central. Então, essa é a compreensão da nossa natureza. E nós precisamos entender também os conceitos. Apenas quando nós compreendemos o que é trabalho, né, o que é trabalho concreto, o que é trabalho abstrato, né, é que nós possamos pensar se nós, enquanto assistentes sociais, trabalhamos ou não. Então, e o serviço social enquanto uma praxe social, né? O trabalho é uma categoria fundante no mundo dos homens, né? Para a humanidade, o trabalho é central. Né? Essa nossa capacidade de transformar a natureza. Né? Então, nesse intercâmbio de homem enquanto humanidade, né? Esse intercâmbio entre homem e natureza é que se dá o trabalho. Eu coloquei uma observação, um pós-escrito, que é o seguinte, ó, observar os atos singulares de trabalho por si mesmo ocasionará possivelmente uma confusão. Então, quando a gente pega um trabalhador e fala assim, professor, isso aí é trabalho? Isso é confusão. Isso não me pergunte isso porque nós vamos ir para uma confusão. Agora, se a gente pega o trabalhador enquanto coletivo e olhamos para o seu fazer, a sua interação com a sociedade, nós conseguimos falar se é trabalho ou não e que tipo de trabalho é. Se é um trabalho concreto ou abstrato. Portanto, gostaria que vocês, nesse primeiro momento, anotassem para ir para o texto o que é formalidade, o que é materialidade, o que é função social. Então, essas três palavras nos ajudarão a compreender esse texto introdutório. Então, ao olhar para a função social, eu digo o que é a ocupação. Então, a nossa profissão ou o nosso trabalho tem uma função social? Olhar para a causalidade, né? Sobre essa a discussão entre trabalho concreto, prática social, nós temos que entender o que são as causalidades. Ok. Então, dentro dessas primeiras conversas, né? Nessas primeiras conversas, perguntamos, vamos parar aqui, para que vocês possam me visualizar. Né? Diante dessa primeira aproximação, né? Primeira aproximação. Serviço social é trabalho? Sim ou não? Já vi aqui que já criaram, né, o WhatsApp. Então, a pergunta para hoje, né, como boas-vindas, como iniciativa. Primeiro, então, vocês já estudaram, né? Então, o que é o trabalho? O que é trabalho? Porque se a gente sabe o que é trabalho, depois a gente coloca o fazer do assistente social e aí a gente decide se é trabalho ou não.
que é trabalho? A Vitória colocou no chat que é uma característica fundante do ser social a relação do homem com a natureza. A partir disso, Vitória, o serviço social é trabalho? Igor, você quer falar? Vou complementar o que a Vitória disse, né? A relação desse homem com a natureza, ele também regula e controla, ele precisa de instrumentos para estar realizando. Acho que eu lembro mais ou menos assim. É perfeito. É um conjunto de instrumentos, né? É isso, é isso. Quando acontece essa mediação, mas eu te cortei, né? E o serviço social, ele faz essa mediação? Cortou o seu áudio, Igor. Você respondeu? Do serviço social? Isso. Acho que faz a mediação, sim. Começando que trabalha diretamente com o trabalhador, então isso vai refletir de algum modo, né? Mas na conceituação de vocês, tá que é a relação do homem com a natureza? Não é com outro homem? Pode repetir? Posso. Eu não entendi. Ó, quando vocês conceituaram, né, que trabalho é o central para pensar o ser social. Esse ser social, ele só é quando ele transforma a natureza, né? Quando você consegue pensar o ser social no trabalho, quando ele transforma a natureza. Isso é trabalho. Sim. Aí você disse que o serviço social é trabalho porque ele lida direto com os trabalhadores. Os trabalhadores, ele pode ser encarado como natureza? É uma especialização do trabalho, no caso, não é? É o que está nos manuais, né? A Yamamoto, o Zé Paulo Neto, ele fala o seguinte, que o serviço social surge da especialização do trabalho, né?
surge da especialização do trabalho. O nosso nó, que não está resolvido no serviço social, se o serviço social é ou não trabalho. Não está resolvido, é uma discussão do serviço social. E se você falar sim, você está certo, se você falar não, você está certo também, porque tem essas duas correntes. Só que nós precisamos saber por que sim ou por que não. Porque assim, olha, eu vou dar uma dica para vocês responderem qualquer pergunta. Assim, olha, você tem que partir da pergunta, tá? Ó, se você, o trabalho, ele tem mais características. Se você considera que o trabalho é transformar a natureza, o outro humano não é natureza. Então, para você, o serviço social não é trabalho, se você considerar apenas essa configuração de trabalho. Você entendeu, Igor, o que eu disse? Sim. Então, se nós quisermos provar que o serviço social é trabalho, nós precisamos ir para outro caminho. Mas nesse caminho que a Vitória colocou, que é a mediação entre o homem e a natureza, né? Só ele diz que o serviço social não é trabalho. Alguém mais gostaria de participar para pensar o que, se o serviço social é ou não é trabalho, e se é importante saber se o serviço social é trabalho ou não? Dá uma olhadinha no chat para Entra aquele... pode falar, Igor. Aquela questão do trabalho produtivo e improdutivo. Então, se o serviço social fica sobre essas duas tensões, não dá realmente para definir ele como esse trabalho é esse meio com a natureza, mas a gente trabalha com pessoas que estão dentro disso, né, desse contexto da transformação da natureza. Perfeito. Se a gente vai trabalhar com trabalhadores, eles estão, né, nessa camada que está diretamente com a natureza, né? Perfeito. Você com essa sua ideia, Igor, você sabe que você caminha para legitimar o serviço social como trabalho, né? Perfeito? Tá vendo que, ó, depende como que você olha para o trabalho, é como você vai caracterizar o serviço social. Tem uma conceitualização de trabalho que eu gosto, né, que eu uso, que é o seguinte: trabalho é a capacidade humano-genérica de transformar a natureza. Coloquei ali, ó, capacidade, ó, trabalho é a capacidade de transformar a natureza. Então, se eu pensasse, o serviço social ele tem capacidade de transformar a natureza? Tem. Ele tem capacidade, porque você, enquanto ser humano, Igor,
você tem capacidade de transformar a natureza, não tem? Se eu pensar assim que ser trabalhador é ter essa capacidade, eu me aproximo também. Tá? Agora você me chamou a atenção, eu acho que todo mundo também já passou por isso, do trabalho produtivo e improdutivo. Então, enquanto trabalho produtivo, enquanto trabalho produtivo, é essa transformação da natureza, né? Sim. Então, o serviço social ele pode se encaixar no improdutivo. Isso é importante. Isso é importante porque você, colocando o serviço social como trabalhador, você mostra que ele tem uma consciência. E a partir dessa consciência, ele tem um objetivo, que é a emancipação política e a emancipação humana. Agora, Ricardo, quando nós pensamos que o serviço social não é trabalho, como o Sérgio Lessa, ele diz que o serviço social não é trabalho, ele chama o assistente social de pequeno burguês, porque ele auxilia na exploração, né? Então, porque ele diz o seguinte, olha, só é trabalhador ou só trabalha aquele que faz algo imprescindível para a reprodução social. Ou seja, ele diz que trabalhador é só aquele que transforma a natureza mesmo. Olha, transforma a natureza para que a vida possa reproduzir, né? Se você tem um fazer que não é imprescindível, você não é trabalhador. Isso Marx traz também. Isso Marx traz também. O desafio agora, Igor e demais, é mostrar que o serviço social ele é imprescindível. Você consegue, de pronto, assim, falar por que o serviço social é imprescindível? Entendível para quem? Porque é o seguinte, existe essas coisas que são necessárias para que o homem continue existindo, né? Porque não é isso, não é para isso que o homem trabalha? Para continuar existindo enquanto espécie? Por isso, ele não transforma a natureza porque é gostoso, né? Ele transforma a natureza para continuar existindo, não é? E essa transformação da natureza se dá à categoria trabalho. Por isso que ele é fundante do ser social. Aquilo que não é imprescindível, por exemplo, a exploração. A exploração, nós conseguimos viver sem exploração, né? Até queremos, né? Então, a função do capitalista, ela pode deixar de existir, não pode? Inclusive, teve um momento na história que não existia capitalismo, né? Uhum. Mas existia trabalho. Mas existia trabalho. Aí, o Lessa pegou essa fala do Marx, que é o seguinte, olha, trabalho é tudo que é necessário para a reprodução social. Aí falou assim, olha, se trabalho é tudo que é necessário para a reprodução, o serviço social não é trabalho, porque dá para se reproduzir sem o serviço social.
a Thalissa perguntou assim, ó, você pode explicar novamente por que o serviço social é imprescindível? Eu não expliquei ainda, Thalissa, eu quero saber por que se ele é ou não imprescindível. Se precisa deles Para o na sistema sociedade. capitalista? Oi, Igor? Para a sociedade. Ele só existe porque a gente está num sistema capitalista. Então, se está num sistema capitalista é porque precisa favorecer de alguma forma o controle social, né? Uma manutenção do sistema. Beleza, estragou toda a minha disciplina, você já acabou, entendeu? Acabou a minha disciplina de trabalho 2, né? É isso, Igor. É isso. Ó, você entendeu, Thalissa? Porque quando o Igor colocou por que o serviço social é imprescindível, o Igor falou o seguinte, olha, o nosso fazer é imprescindível porque nós estamos numa economia capitalista. Ah, então, travou na fala dele. Ele diz o seguinte, Thalissa, ó, o nosso trabalho, agora ele está dizendo que o serviço social é trabalho, o Igor, né? Ele é trabalho porque ele é imprescindível, porque nós estamos numa economia capitalista. Por isso que o serviço social é imprescindível, logo, ele é trabalho. E como que o Igor consegue provar isso? Com o Zé Paulo Neto, quando ele fala a transição, né, do capitalismo concorrencial para o monopolista. Ó, com a evolução do capitalismo, ele só continua existindo porque surge uma profissão que vai mediar o sistema com as relações sociais. Aí o Igor soluciona um problema e abre outro. Tá? Vocês perceberam que ele abriu um outro problema? Olha, ele está se aproximando, ele está aproximando o serviço social da categoria trabalho. Mas ele está abrindo um outro problema, que é a manutenção do sistema. Olha, ele abriu um novo problema que talvez é até mais difícil de explicar. Então, quer dizer que nós mantemos o sistema capitalista enquanto assistentes sociais? Sim ou não? Perceberam o grande nó que é o processo de trabalho? Perceberam que não é o assistente social que vai levar à emancipação? Porque o capitalismo ele se reconfigura. E nós temos que ficar pensando nas categorias, ó. Nós pensamos nas categorias, com base na categoria eu explico, só que quando muda a reconfiguração do capitalismo, eu preciso também pensar essas categorias para se apropriar disso. Ó, recapitulando, temos duas vertentes no serviço social. Uma que diz, olha, o serviço social está no âmbito das relações sociais. E não é ninguém menos do que o Lessa que está falando isso. É um cara que tem a teoria crítica, que valoriza o serviço social, mas está dizendo o seguinte, olha, serviço social não é trabalho. Só que quem defende a profissão? Yamamoto, né? A Yamamoto vem e diz o seguinte, olha,
o serviço social é trabalho, ele se encaixa nas categorias críticas, né, na teoria de Marx, e ele se encaixa porque ele é um trabalhador, ele participa na condição de trabalhador assalariado, ele é imprescindível, né, e ele transforma a realidade. Não a realidade concreta, mas abstrata. E pensando de abstrato não tem nada a ver com aquele pensamento abstrato da psicologia ou da poesia. Abstrato é a transformação do valor de uso para o valor de troca, né? Isso vocês sabem. Nós conseguimos falar o que é trabalho e que nós, assistentes sociais, trabalhamos. Porque sem nós, o capitalismo não existiria. E é tranquilo para vocês ouvir isso? Falei assim, nós somos os mantenedores do capitalismo? É contraditório, né? É. No serviço social nós não usamos, né, Igor, essa palavra. Nós usamos antagônico, né? Tá? É nos antagonismos da profissão. Olha, nós somos chamados para proteger o sistema, mas nós temos como objeto de trabalho o trabalhador, né? Então, é um antagonismo, né? É a contradição, né? Antagonismo. Mas é isso, não tem um grande final, tá? É isso que o Igor falou. Nós, enquanto trabalhadores, se é assim que vocês encaram também, como ele, na leitura que ele fez, somos trabalhadores e o nosso trabalho mantém o capitalismo. Então, quando pensamos em seguridade, a seguridade não é para superar o capitalismo, é para que o capitalismo funcione. E quando nós pensamos na transferência de renda, né? No época da pandemia, tem a transferência de renda. Então, quando a gente luta para aumentar a renda ou para que a renda chegue até o usuário, nós estamos lutando para que o capitalismo não entre em colapso. Quando nós pensamos em serviços universais, como saúde, educação, segurança, nós queremos que todos tenham isso no capitalismo. Mas isso já é uma discussão mais aprofundada. Para este momento, eu queria que vocês tomassem nota disso, né? Há uma discussão se o serviço social é ou não é trabalho, e a nossa disciplina é processo de trabalho 2. Nós vamos falar dos locais, né, de ocupação do assistente social, e se nós somos trabalho, nós temos uma atuação. Se nós não formos trabalho, nós ficarmos só no âmbito das relações, nós teremos outra. Isso muda, é importante. Se a categoria trabalho é central, é importante uma ocupação que está dentro da categoria trabalho. Ok? Então, para esse primeiro momento, né, queria deixar esses conceitos, né? Vou agora já enviar o texto para vocês, porque na quinta-feira nós temos encontro novamente, aí eu já gostaria que vocês pudessem fazer a leitura e para a gente adentrar, porque senão fica uma aula com muitos conceitos e a gente não tem ideia se vocês estão assimilando tudo que estamos falando. Ok? Alguém tem alguma dúvida? A Vitória. Aldo, posso dizer então que nossa profissão apenas faz sentido dentro de um contexto histórico específico.
no caso, capitalismo. É muito cedo. Não, não, Vitória. Exatamente isso. Não é isso, Igor, que você estava colocando? Olha, a nossa profissão ela só faz sentido no capitalismo, não é isso? Que ela faz o quê? A Vitória, ela fez uma síntese, diz o seguinte, Ah, olha, deixa eu ver. e a nossa profissão, ela é trabalho e só faz sentido no capitalismo. É, Concorda? surge a partir do capitalismo também, né? Então, e como, e como trabalho, vem fazendo esse controle, igual eu tinha dito, né? Esse controle da sociedade para fazer a manutenção desse sistema. É perfeito, porque a Vitória, ela traz essa informação, Igor, e ela rebate essa, que está falando o seguinte, antes não havia o serviço social. Aí você falou o seguinte, olha, né? Não tinha capitalismo, então essa profissão que é trabalho é necessária por conta do sistema. Superando o sistema, nós vamos deixar de existir. Aí sim nós seremos imprescindíveis. Aí eu faço uma pergunta, Igor e Vitória. Se a nossa profissão, o capitalismo, tudo que ele não precisa, ele aniquila, não é? Ela continuaria existindo? Ficou ruim o áudio, professor. Pode repetir? Posso. O Lessa falou o seguinte, que nós somos dispensáveis. Se nós fôssemos dispensáveis, o capitalismo deixaria nós existirmos? Não, não deixaria. Então, Ele deixa, né? então aqui, ó, o capitalismo, tudo que é dispensável, ele aniquila. Então, se nós não fôssemos necessário, ele já tinha aniquilado a gente, porque a gente luta para a emancipação do trabalhador, Sim. tá? Então, o capitalismo, tudo que é dispensável, ele aniquila. Mais uma prova que a nossa profissão ela é indispensável, né? Dispensável. Indispensável. E aí a Vitória fez essa síntese, não, posso dizer então que nossa profissão apenas faz sentido dentro de um contexto histórico específico, que é o capitalismo. Né? E não é cedo, não. Quanto mais a gente se aproxima dessa conclusão, nós conseguimos outros entendimentos. Tá? Perfeito. Mais alguém quer colocar no chat alguma síntese que conseguiu fazer? Quer falar ao vivo?